E aí, tudo bem? Nesse vídeo, eu quero discutir com você um pouco sobre a ideia de funções periódicas. Funções periódicas, esse estudo, né, ele vai ser relevante, vai ser importante, ele se reflete diretamente num outro tópico chamado séries de Fourier. E séries de Fourier, por sua vez, esse estudo sobre séries de Fourier vai ser importante porque ele recai imediatamente em estudos de solução de equações diferenciais parciais. Alguns tipos de equações diferenciais parciais têm sua solução dada por séries e, em particular, séries de Fourier. Então, o estudo de funções periódicas é importante por conta de séries de Fourier, que, por sua vez, é importante por conta de certos tipos de equações diferenciais parciais, cuja solução se dão, as soluções se dão na forma de funções periódicas que podem ser descritas através de série de Fourier. Então aqui eu vou definir da seguinte maneira. Uma função periódica, se uma função f é periódica, ela pode ser definida através da seguinte igualdade. A f de t é igual a f de t mais um determinado t grande. Ou seja, se você adicionar um determinado t grande ao argumento da função, né, ao que está sendo inserido da função, a função em t mais t grande, ela vai ser igual à função em t. E para a função f ser periódica, isso vai ser verdade, né? Essa igualdade vai ser válida para qualquer t pequeno. Então, para qualquer t pequeno que você coloque, essa igualdade ela vai ser verdadeira. E um exemplo bem comum de uma função periódica é a função aqui, que é a função seno de t. Deixa eu colocá-la aqui do lado. Essa função, então, aqui é a seno de t, e aqui é o eixo t, e aqui é o valor do seno de t. No eixo y, então, a gente tem o seno de t. Ok? E daí, se você se lembrar bem, essa função seno, bom, às vezes o professor começava aqui do zero, né? E eu vou começar daqui também. A função seno ela aumenta de valor, atinge um máximo em π sobre 2, volta ao zero em π, ou 180 graus, né? Aqui seria o 90 graus, caso você tenha alguma dificuldade ainda. Aqui é o π, que é o equivalente, né, a 180 graus, aqui é o equivalente a 90. Então ela vai até um ponto de mínimo, e esse ponto de mínimo ocorre mais ou menos aqui, que é no 3π sobre 2. Então ela volta aqui para o zero no 2π. E então, a partir desse 2π, essa função meio que repete o comportamento que foi visto antes. Ela continua aqui, desce de valor, prossegue. Isso acontece nesse outro trecho aqui atrás também. Esse comportamento de sobe, desce, sobe de volta, ele é um comportamento que se repete. E você deve ter visto com certeza que a função seno, o seno de t, é igual ao seno de t mais 2π. Ou que o período da função seno é 2π. Ou seja, que a cada 2π você tem valores iguais. Então, por exemplo, se eu pegar aqui nesse π sobre 2, em que o valor de máximo ocorre aqui, que é 1, se você calcular π à frente, ou seja, π sobre 2 mais 2π, né? Se eu fizer a conta juntando, isso aqui vai dar 5π sobre 2, que é esse valor aqui aproximadamente, ok? Estou marcando a mão. Esse valor que é o 5π sobre 2, você vai observar que aqui você tem de novo o valor 1, né? Um outro máximo ali, né? Essa função, né? Se você olhar para essa região, esse tem um ponto de máximo ali. E você viu, eu creio, que o período dessa função, o período t dessa função era 2π. O período da função seno de t, né, é esse valor 2π. E você deve ter visto, então, né, deixa eu chegar isso um pouco para cá, para conseguir escrever um pouco mais, que o seno de t é igual ao seno de t mais 2π, que é igual ao seno de t mais 4π, que também é igual ao seno de t mais 6π. Ou seja, se você for adicionando 2π várias vezes, 1, 2, 3, 5 vezes, essa igualdade vai ser verdadeira, né? E
questão é que a gente chama de período esse valor de t grande, né, para o menor valor possível em que essa igualdade se caracteriza. Então a gente fala que o período da função seno é 2π, a função seno de t é 2π, porque o menor valor de t grande, tal que seno de t é igual a seno de t mais t grande, o menor valor possível para t grande, em que essa igualdade é verdadeira, é t grande igual a 2π. Então, a gente chama esse t de o período da função. Okay? Mas, se você adicionar uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes esse t grande, essa igualdade ela também vai ser verdadeira. Ou seja, a gente pode pensar por iteração, então, que a f de t ela é igual a f de t mais n pequeno vezes t grande. E esse n é um número inteiro, né? Com n igual a mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e por aí vai. Ou seja, para qualquer quantidade inteira, né, que você adicione, né, que você multiplique o t grande, aqui eu estou excluindo o zero, tá? Mas para qualquer quantidade inteira que você multiplique, você tem essa verdade. Essa igualdade vai ser verdade. Obviamente que se você botar o n igual a zero, né, você vai ter que o f de t é igual a f de t e óbvio, isso era verdadeiro. Por isso que no meu raciocínio eu excluí o n igual a zero. Mas qualquer quantidade inteira que você atribua para esse n aqui, se você multiplicar o período por n, né, ter n vezes esse período, a igualdade f de t é igual a f de t mais nt, ela vai ser uma igualdade verdadeira. E então, a característica que a gente está buscando aqui, funções periódicas, é a gente ter uma função em que alguma coisa vai se repetir muitas vezes. Então, vamos supor que a gente tem um comportamento esquisito assim, né, da função, e para essa função ser periódica, a gente está estudando coisas em que esse comportamento vai ficar se repetindo várias vezes. Então, ela continua nessa direção, ele também continua na direção oposta, né, para cá. Seria o equivalente a você excluir o período ali, né, da função, botar menos, um valor negativo para o n. Mas então o que importa? Então o que importa aqui vai ser que a gente espera ver um comportamento desse. A função ela se repetindo. A gente espera identificar esse padrão. A função vai se repetir várias vezes, né, infinitas vezes. Vai ter uma determinada assinatura da função que vai se repetir muitas vezes. E infinitas vezes no caso. Então deixa eu colocar três pontinhos aqui, indicando que indefinidamente para a direita e indefinidamente para a esquerda. E então, só para a gente ter uma coisa um pouco mais organizada aqui, que está a definição então da função periódica nesse canto aqui. Aqui então eu fiz algumas explicações interessantes sobre a função seno. Isso aqui, t grande sendo tal do período da função. E aqui é o desenho da ideia, do padrão que a gente precisa identificar quando a gente vê uma função e observa, né, que é uma função periódica. A gente precisa verificar um padrão desse tipo aqui. Então, esse comportamento da função tem que ir se repetindo de acordo com um determinado intervalo. E é esse intervalo aqui, o menor intervalo possível que a gente vê o padrão se repetindo, é o que a gente chama de t grande, que é o período da função. Se você observar bem, por exemplo, se a gente calcular aqui o valor da função nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, a gente vai ver que, pelo menos a ideia do meu desenho, é que esses valores sejam iguais. Então você também não vai estar muito errado se você disser que a função se repete nesse período aqui também, nesse intervalo, vamos dizer assim, por enquanto. Desse intervalo, então, desse ponto até esse, né, desse pico até esse, ou desse ponto no eixo horizontal até esse, também é o que a gente chama de período da função. Ou seja, essas repetições de valores, né, elas vão acontecer dentro desse intervalo que a gente chama de t grande. Agora, usualmente, o que a gente faz para evitar deslocar essa ideia muito para frente é tomar como referência aqui o zero, né, e tentar determinar a partir do zero
em que momento a função começa a repetir o padrão. Então, normalmente, a gente faz isso a partir do zero, que é simplesmente uma referência visual que é interessante para a gente. Enfim, esse t grande vai ser o que a gente vai chamar de período de uma função periódica. Lembrando que a gente está tentando encontrar o menor t grande possível. Então, depois do t grande, a gente vai ver esse comportamento da função se repetir, esse padrão se repetir. E então, como exemplo, vamos tentar determinar o período dessa função aqui. A função f de t é igual a cosseno de t sobre 3 mais 1. E daí, vale a pena escrever essa função um pouquinho melhor. Eu vou escrever da seguinte maneira. F de t é igual a cosseno de 1/3 de t mais 3. Concorda que ela pode ser escrita dessa maneira? 1/3 de t mais 3. Eu posso ter esse 1/3 multiplicando alguma coisa ali dentro. E fica claro o parâmetro multiplicando o ângulo e também um deslocamento ali associado à variável t. E daí o que acontece com a maioria dos exercícios, né, problemas de matemática, é que a dica que eu posso te dar é escreva a definição. A definição de função periódica é de que a f de t é igual a f de t mais t grande, e é esse t grande que a gente quer encontrar. E vamos adicionar uma informação que a gente sabe, que o período da função cosseno é 2π, não é? Então, o cosseno de θ mais 2 vezes π n vezes, ok? 2π n vezes, ou seja, 2π uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Isso é igual a cosseno de θ. Certo? Então, essa informação a gente conhece. Se você adicionar ou subtrair, né, 2π ali de dentro do argumento do ângulo, você volta a ter o mesmo valor. Então, esse é o conhecimento prévio necessário para resolver esse problema. E agora eu vou escrever essa função aqui no lugar do f de t. Bom, f de t, então, ela é cosseno de 1/3 de t mais 3. E eu vou precisar que seja igual a essa função adicionando t ali ao argumento. Então, isso vai ser preciso ser igual ao cosseno de 1/3 de t pequeno mais 3 mais o período que a gente está tentando determinar. E então, deixa eu organizar isso aqui um pouco melhor, passar aqui para cima e diminuir um pouco isso aqui porque eu escrevi um pouco grande demais, mas é isso aí. Então, essa igualdade, que se a gente conseguir determinar a validade de t grande nessa igualdade, a gente vai conseguir encontrar o valor de t grande e determinar o período. E daí, eu em particular, eu gosto de enxergar da seguinte maneira. Como que o cosseno de uma coisa vai ser igual ao cosseno de outra? Né? Como que o cosseno de um argumento, de um ângulo, vai ser igual ao cosseno do outro? Bom, uma possibilidade é que esse cara aqui seja exatamente igual a esse. É isso que eu vou escrever. Uma possibilidade é que 1/3 de t mais 3 seja exatamente igual a 1/3 de t mais 3 mais esse t grande. E essa ideia nem é muito difícil de entender. Por exemplo, se cosseno de x é igual a cosseno de 30 graus, olha, uma possibilidade é o x ser 30 graus. Uma das possibilidades, não é a única, ok? Mas uma possibilidade é esse x aqui ser exatamente o que está escrito aqui dentro. Né? Então, uma das possibilidades é esse ângulo aqui ser exatamente igual ao outro. Né? Ou seja, em tese, esse t grande não estaria adicionando informação alguma. E daí, deixa eu apagar esse raciocínio aqui, eu creio que você tenha entendido. E aí a gente vai ter, se você desenvolver aqui, né, fazendo essa multiplicação, se você quiser abrir a conta, t sobre 3 mais 1 é igual a t sobre 3 mais 1 mais t grande. E daí você vai perceber, né, que cancelando as coisas que você tem igual dos dois lados, né, com o mesmo sinal, você chega à conclusão que o t é igual a zero. E aí, uma possibilidade, se você aceitar essa possibilidade, você chega à conclusão que o período é zero. Só que uma função de período zero não é uma função periódica, né? Então, essa possibilidade me leva à conclusão que não teria período. Então, vamos tentar explorar outra. A outra possibilidade é usando essa informação que a gente tem aqui em cima.
Se você adicionar 2nπ, ou seja, 2π n vezes, uma vez, duas vezes, menos 1, menos 2, né? Esse n pode ser positivo ou negativo. Né? Se você adicionar um múltiplo de 2π, um múltiplo inteiro de 2π ao θ, você no final das contas acaba tendo o cosseno do mesmo ângulo. Você acaba tendo θ para o efeito da função cosseno. E daí, a outra possibilidade é o seguinte. Eu vou escrever ou aqui. A outra possibilidade é que esse 1/3 de t mais 3 mais t grande seja, na verdade, no fim das contas, o ângulo 1/3 de t mais 3 mais um 2nπ, né? Um múltiplo de 2π. Porque aí, se isso acontecer, de fato, o cosseno de alguma coisa mais 2π é igual ao cosseno de alguma coisa. O cosseno de alguma coisa mais 12π é igual ao cosseno de alguma coisa. E daí esse raciocínio aqui ele é interessante, porque você fica com 1/3 de t, 1/3 de 3 é 1, mais t grande sobre 3 é igual a 1/3 de t, mais 1, mais 2nπ. E se você mais uma vez cancelar o que você tem igual dos dois lados, você sai dessa hipótese do t grande igual a zero. Você fica com t grande sobre 3 igual a 2nπ, t grande sobre 3 igual a 2nπ, o que nos leva a t grande igual a 6nπ. E daí, olha que conclusão interessante. Se você adicionar múltiplos de 6π, você acaba tendo no final das contas a mesma resposta, né, para o cosseno. Então, múltiplos de 6π funcionam. E daí, a pergunta é, se a gente está imaginando, né, o t como uma coisa positiva, né, qual é o menor valor possível para esse n para a gente ter o menor valor possível para t grande? Ou seja, né, sabendo que o n precisa ser um número inteiro, e já excluímos o caso n igual a zero, que daria t grande igual a zero, né? Então, qual o menor valor que a gente pode colocar, pelo menos para valor inteiro positivo, de forma que esse t grande aqui seja mínimo? Aí é fácil. Se a gente colocar n igual a 1. Se a gente colocar n igual a 1, a conclusão vai ser que o período é igual a 6π. E essa, na verdade, é a resposta desse problema. O período t ele vai ser igual a 6π. Então, deixa eu organizar isso aqui um pouco, porque eu quero tentar adicionar um gráfico aqui para a gente, para poder observar o comportamento dessa função. Vou reajustar isso aqui um pouco. Assim tá legal. Vou tentar adicionar um gráfico aqui para enxergar esse raciocínio que foi feito aqui. Deixa eu jogar esse ou para cá. Sim. Não vai dar muito certo, não. Organização é tudo, né? Senão virou uma bagunça aqui, fica difícil de entender. Então, esse aqui leva a essa conclusão aqui. Deixa eu anotar aqui. Ok. Pronto, consegui colar aqui. Então, se você perceber bem, eu vou pegar aqui, por exemplo, no zero. Esse aqui é o gráfico dessa função, né? Então, aqui, se você pegar aqui na direção do zero e andar 6π, bom, o π sendo 3,14, o 6π vai dar 18,84 aproximadamente, não é isso? Isso, 18,84 aproximadamente. Então, considerando aqui no x igual a zero, ou no t igual a zero, né? Aqui vamos colocar aqui sendo o eixo t. Então, se eu pegar, por exemplo, esse valor aqui, vou usar a régua aqui para marcar sem muito erro. Então, se eu trouxer esse ponto para cá, você vai ver o seguinte. Mais ou menos aqui a gente tem uma repetição do comportamento. Deixa eu tirar a régua aqui. Esse comportamento aqui de desce, vem até aqui embaixo, sobe e volta a ter esse ponto. Esse comportamento aqui volta a se repetir. Então, a partir desse ponto, que aqui está praticamente no 20. O 20 é mais ou menos aqui. E esse cara aqui é o 18,84 aproximadamente, tá? Que seria o 6π. Então tá aí. Esse intervalo aqui é justamente o que está sendo discutido aqui. É esse intervalo aqui, então, do zero até mais ou menos 18,84, o t grande que a gente está falando, que nesse caso, então,
é o 6π. E agora mais um exemplo, né? Então, aqui a gente está tentando calcular o período dessa função aqui. Cosseno de t sobre 3 mais cosseno de t sobre 4. E daí, mais uma vez, a questão é aplicar a definição. Então, f de t tem que ser igual a f de t mais t grande. O raciocínio começa por aqui. E então, para esse problema, a gente vai ficar com cosseno de t sobre 3 mais cosseno de t sobre 4 vai ser igual a cosseno de t mais t grande sobre 3 mais cosseno de t mais t grande sobre 4. Então, deixa eu colocar o argumento do ângulo entre parênteses. E daí a gente vai ter o mesmo procedimento que fez anteriormente, só que agora eu vou pular a situação em que, por exemplo, o t sobre 3 seja igual ao t mais t grande sobre 3. Isso imediatamente traria t grande igual a zero, né? Vou considerar, então, a hipótese do múltiplo de 2π, né? um 2nπ. Sendo que aqui a gente tem duas coisas ao mesmo tempo para se preocupar. E relacionar esses dois caras aqui, que é o t sobre 3 e o t mais t grande sobre 3, e o t sobre 4 com o t mais t grande sobre 4. Tem essas duas relações para fazer. E nesses dois casos, a gente tem que prever, então, um múltiplo de 2π. Ou seja, escrever da seguinte maneira. Escrever que o t mais o t grande sobre 3, esse cara aqui, pode ser simplesmente esse cara mais um múltiplo de 2π. Ou seja, pode ser igual ao t sobre 3 mais um múltiplo de 2π, então 2nπ. E o outro é escrever que, na verdade, esse aqui, o t mais o t grande sobre 4, é igual a esse aqui mais um múltiplo de 2π. Então, t sobre 4 mais um múltiplo de 2π. E aqui, ao invés de usar o n de navio, né, que eu usei em cima, eu vou ter que usar o m. Por quê? Porque poderia ser um outro número, um outro valor inteiro que satisfaça essa igualdade. Então, eu vou tomar o cuidado de colocar 2mπ. E essas duas equações, bom, resolva aí, e você vai perceber que você vai ser levado a t sobre 3 igual a 2nπ, e aqui embaixo, a t grande, né? T grande sobre 4 igual a 2mπ. Ou seja, t grande tem que ser 6nπ, e ao mesmo tempo, né, o t grande precisa ser 8nπ. N não, m, né? Então, aqui embaixo é m, mπ. E daí, como é um t só, um t grande que a gente está tentando encontrar, a gente está tentando encontrar um t grande o menor possível, mas que o 6nπ seja igual a 8mπ. E como eu tenho aqui π dos dois lados, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar esses dois aqui. E daí o t grande, né? Para a gente conseguir encontrar esse t grande, a gente chega à conclusão que 6n tem que ser igual a 8m, e a gente está falando de n e m números inteiros. E a verdade é que existem infinitos números inteiros, tais que essa igualdade é verdadeira. Só que a gente tem uma restrição. A gente quer o menor possível, né? Porque a gente está tentando encontrar o t grande, né? O menor possível, tal que ele seja um período. Né? A gente, na verdade, chama de o período da função para o menor valor t grande possível. Ou seja, se a gente pensar aqui na lista dos múltiplos, né, do 6, eu vou poder escrever aqui o 6. E aqui eu estou pensando para n positivo, ok? 6, 12, 18, 24. Opa, o 24 está na lista do 8 também. Não tá? O 8 é 8 vezes 1 é 8. 16, 24. Poderia até continuar aqui no 32, mas eu tenho o 24 nessas duas listas. E daí eu quero que essa igualdade seja verdadeira, mas também que seja o menor número possível. Então, se o n for 4 e se o m 3,
essa igualdade aqui vai ser verdadeira, mas não só isso. Ela vai ser verdadeira e também são os menores valores possíveis para n e m para compor o valor t grande. Lembrando que esse n e esse m precisam ser inteiros. Se não precisasse, a gente poderia ter valores menores, né? Então, a gente meio que resolveu. Então, para n igual a 4 ou para m igual a 3, a gente encontra o período. O t grande, nesse caso, ele é 24π. Melhorar aqui, 24π. Então, ou você substituindo aqui por 4, né? Você vê esse 4, 24. Ou substituindo aqui esse m por 3, 3 vezes 8, 24. O período dessa função resulta nisso. T grande igual a 24π. Deixa eu apagar essas listas aqui agora. Mas, enfim, esse é o raciocínio. E então, t igual a 24π. Bom, deixa eu tentar colocar essa função aqui. Diminuir aqui um pouco. Condensar para ficar mais fácil para colocar o gráfico da função aqui em cima. Então está aqui o raciocínio, t igual a 24. Vamos ver graficamente o que isso significa. Aqui eu adicionei o gráfico. Então aqui esse eixo horizontal é o t, né? Esse eixo vertical é a função. E então a gente consegue ver, deixa eu pegar a reta aqui. Aqui no zero, a gente tem aqui no zero, esse pico aqui, não é mesmo? E se você perceber, aqui entre os 50 e os 100, né, que seria 24 vezes 3,14. Então, 24 vezes 3,14, isso dá aproximadamente 75,4. Então, se você observar aqui nesse ponto, mais ou menos, que é o 24π, você vai ver que o comportamento da função começa a se repetir. Então aqui a gente tem essa função que desce, vem aqui, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e sobe de novo. E se você observar bem, esse comportamento ele vai se repetir aqui de novo. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, prossegue para lá. E a gente tem esse comportamento aqui também. Ó. Deixa eu colocar de outra cor aqui, para não misturar. Azul, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e sobe. Então tá aí esse comportamento. E então esse intervalo aqui que a gente enxerga esse comportamento se repetindo é intervalo de 24π e ali aproximadamente 75,4, eu acho, que é ali entre os 50. O 50 está aqui, ó. Que coisa demais, os 50 está aqui e o 100 está aqui. Então entre 50 e 100, mais ou menos 75. E então tá aí, a solução é t igual a 24π e a resposta gráfica ali para você visualmente entender o que aconteceu, por que essa função é periódica e por que ela se repete, né? Esse padrão meio esquisito, ele se repete a cada 24π. E agora eu vou propor esses dois exercícios aqui, você pode testar, né? Ver se você entendeu o conceito. E o primeiro deles pergunta qual o período da função cosseno de 10t. E o item B pergunta qual é o período da função cosseno de 10t mais cosseno de 10 mais π vezes t. Eu vou adiantar a resposta para você que você precisa chegar. Nessa primeira, você precisa concluir que o t é π sobre 5. Basta seguir o passo a passo que foi visto aqui. E nesse item B, na verdade, você precisa concluir que f de t não é periódica. F de t não é periódica. Às vezes a gente vê uma determinada função e pensa, pô, deixa eu tentar determinar esse período dessa função para fazer um estudo sobre ela. E às vezes você vai contando que ela é periódica e ela acaba não sendo. Então você precisa concluir que essa f de t não é periódica. Basta seguir o passo a passo também que foi visto. Lembrando que no passo a passo, quando a gente escreve 2πn, por exemplo, ou 2nπ, você precisa lembrar que esse cara aqui ele precisa ser um número inteiro, né? E se você não tiver essa restrição de número inteiro, você vai
Você não tem uma função periódica mais, né? Ou seja, o t, né? Isso aqui para o caso da função cosseno, né? Para o caso geral, a f de t tem que ser a f de t mais nt grande. E esse n precisa ser inteiro. E aí, se você fizer o raciocínio nesse item B, você vai ver que você vai quebrar o raciocínio, não vai funcionar. E, enfim, para esse vídeo era só isso mesmo que eu queria discutir com você. Bons estudos e é isso aí.